Oi, POCverso! Esse episódio faz parte do especial Orgulho na Podosfera, que você vai ouvir durante todo o mês de junho aqui no POC de Cultura. Hoje, eu, Felipe, vou bater um papo com a Mabê e com a Carol Moreira do podcast Modus Operandi. Dá o play aí. E hoje, POCzinhas e POCzonas, hoje temos aqui um crossover que, olha, eu vou te falar, está agendado desde o início dos tempos. Aliás, uma das participantes de hoje já veio aqui no programa, já é de casa, vocês já conhecem. É a grande fundadora do POC de Cultura, porque ajudou com o primeiro microfone do POC de Cultura. Sou acionista, sim. Acionista do POC de Cultura. E eu vou deixar elas se apresentarem, porque assim, a gente tenta fazer esse segredo todo, mas tem foto, sai foto no avatar, sai nome em todos os lugares. Então assim, não tem surpresa nenhuma, eu vou deixar que elas se apresentem. Essas pessoas incríveis e maravilhosas que finalmente a gente pôde trazer pro POC. Por favor, meninas. Vai, Carol. Você que é acionista, você começa. Bom, oi, gente, eu sou a Mabê. A gente tá no podcast Modus Operandi, que é um podcast junto com a Carol Moreira e com a Bel Rodrigues. E eu também tenho um podcast Meio Avestruz. E eu também tenho podcast Um Livro por Mês com a Dudu Saldanha. Ou seja, uma pessoa que gostou do podcast. E eu também tenho ações no POC de Cultura. Sim. Sou amiga pessoal, já morei com o Felipe, então tenho ações dele também, enquanto pessoa. Mabê, que é dona, tem uma parte da podosfera inteira pra ela. Uma grandíssima fatia da podosfera. 3% dos podcasts que existem eu criei aquelas. E tô aqui com a minha grande amiga, Carol. Eu sou a Carol Moreira, eu sou apresentadora, youtuber, entrevistadora, modelo, manequim. Não, mentira. Esses dois últimos é mentira. Tô com os projetos aí. Mas tô com os projetos, você vai chegar aí, pessoal. Não. E eu tenho um podcast com a Mabê, que é de true crime, crimes reais, histórias fascinantes, que é o Modus Operandi. E a gente gosta muito de falar de confusões, crimes, coisas que aconteceram, suspenses, mistérios. E é isso. Nossa, por que eu tô falando? Então, eu falo de séries e filmes no meu canal do YouTube, faço entrevistas, e é isso. E agora eu tô numa fase dark, porque a série Dark vai estrear aí, não sei quando que esse episódio vai sair, mas eu estou completamente imersa, fazendo 39 vídeos de Dark. Só falo disso. Sonho com isso. Inclusive, esqueceu de adicionar uma dos seus skills, amiga, que você é uma ótima cantora de karaokê. Eu sabia que ele ia falar isso. Tinha que ser, né, nossa amizade, eu e Felipe, a gente já se conhecia, eu acho, Já. Né? Mas eu acho que a gente ficou amigo gente mesmo, nosso bonding. Aquele momento rolou no casamento de Jéssica e Neco, que já devem ter vindo por aqui, né? Jéssica eu vi que veio outro dia. Veio. Do Imagina Juntas. E aí, nesse casamento, a gente ficou louco. Fomos pro karaokê comemorar. E aí, lá eu fiquei pedindo músicas pro cara que ficava botando. Eu ponho a música do noivo, põe a música da noiva. E aí, o cara já vai chegar. E eu lá, tipo, não, mas tem que... Eles casaram. Esses outros casaram hoje? Não, eles casaram hoje. Eles então, merecem a música deles. Você... Não, eu tava muito produtora, tava um inferno. Eu não ia me Amiga, aguentar, mas eu tava bêbada, você pediu a música pra mim. Eu cheguei e falei... Você que escolheu, não foi? Eu queria cantar tal música. Ela... Então, aí você já pegou o número e já mandou pro cara. Eu falei, caralho, mano. Produção. É assim, ó, papo. Produtora. Carol, tô muito feliz de você finalmente estar no POC. Espero que você volte depois. Espero que a experiência seja boa. E tal qual uma B, você volte várias vezes. Porque... Se a Mabê voltou, deve ser bom. Vamos ver. Porque, assim, a gente tá nesse episódio especial que é chamando... um episódio especial pro mês de junho, chamando pessoas da podosfera que produzem conteúdo, que fazem podcasts, que fazem parte da sigla LGBTQIA+, e que não necessariamente precisam falar sobre isso, mas que estão inseridos na comunidade e que estão produzindo conteúdo. E eu acho importantíssimo trazer vocês aqui, principalmente pelo trabalho que vocês têm na internet há muito tempo, né? Vocês
trampo com internet há muito tempo. Então eu espero que você volte quando a gente estiver com todo o elenco reunido, e aí a Bel vem também, e a gente faz um grandíssimo bonde de 7 pessoas. Fisicamente, por e seja favor, fisicamente. com vinho. Ai, amém. Aguardando a vacina. Com vinho. A vacina Esperando vem. a vacina. E aí, falando sobre isso, já queria perguntar pra vocês, queria que vocês contassem um pouquinho da trajetória de vocês até chegar no podcast, como foi criar o podcast. Eu sei da história porque eu, né, acompanho por trás das cenas, eu sou amigo de vocês. Amigo pessoal. Amigo pessoal. Sei da obsessão da Mabê também já há um tempo por histórias creeps, né? A gente até pode contar que a gente já teve quase um podcast de teoria da conspiração também. Sim. Ela falou isso lá no nosso. Sim. Já contou essa história. Eu Meu vi. vizinho reptiliano. Meu vizinho reptiliano. Saudades. Vamos, podem começar. Vai. Vai, miga. Vai? Vai você. Vai você. Ah, desliga você. Então eu vou contar. Bom, basicamente a Mabê ficava me enchendo o saco no WhatsApp, me mandando no WhatsApp. Amiga, você viu essa série? Você viu que episódio você tá? Então não posso dar spoiler. Calma, assiste logo pra gente poder falar. Tô brincando, mas a Mabê, sempre a gente trocava mensagem falando das séries de True Crime que lançavam na Netflix ou em outros filmes, enfim. Então a gente sempre acabava trocando mensagem mais sobre séries e tal. E tipo, você já viu que o fulano matou não sei quem, meu Deus, mas você viu que o advogado dele falou, e aí a gente ficava trocando muita ideia disso. E até que um dia a Mabê, não sei como foi esse processo, mas a Mabê começou a falar de fazer alguma coisa com isso, talvez um podcast. E aí quando a gente viu, nasceu o menino, o Modus Operandi, que elas não gostavam do nome. Sabia que ela e a haveria. Bel. Eu sempre vou falar isso, sempre que eu tiver a chance, porque o nome é perfeito, esse nome. perfeito. E fui eu que inventei. Amiga, será e que- elas não gostavam até o fim. Será que... Aí depois elas tiveram que aceitar. Será que a gente conta o nome que a gente queria? O nome original? Que a Bel não deixou. Não, o nome original era podre. Não é melhor não. Melhor não. Era podre. Mas enfim, né? Voltando. Aí foi isso, aí a gente acabou criando esse podcast que a gente fala de crimes reais, a gente conta também coisas que já foram pra séries e filmes, e alguns outros casos que nem viraram filme e série ainda, porque tem ainda essa possibilidade, mas a gente conta histórias de crimes, em geral são crimes reais, mas também nada impede a gente falar de crimes de ficção aí no futuro. A gente gosta de testar umas coisas diferentes, e é isso, é mais ou menos isso a história. E Modus Operandi é um nome perfeito. Eu sei que todos aí dos POCs vão comentar. Que é mesmo. É mesmo, Obrigada, é incrível. Eu participo com a Mabê, ela me mandou os nomes que vocês estavam pensando, alguns dos nomes que vocês estavam pensando. Não era o melhor? E é realmente, assim, é muito bom. É incrível, eu acho ótimo o nome. Entrega muito bem o que vocês estão querendo produzir. A gente tem, eu e a Mabê, a gente tem uma versão que é um cross do POC com o Modus Operandi. Que é o POC Operandi ou o Modus de Cultura. Que a gente fez uma vez em áudio. Modus de Cultura, eu gosto. Em áudio no WhatsApp, a gente fez como seria uma versão do POC com o Modus Operandi. Lembra, Mabê? Nossa, manda. Toca aí, Você eu tem quero que tocar ouvir. um dia. A gente fez Toca agora. muito... Eu não lembro. Mas era muito grande? Eu não lembro onde tá esse áudio, tá Eu também muito... não lembro, É mas porque a gente foi mandou muito num bom. grupo que se falam muita coisa. Eu vou procurar e eu vou e eu mando pra você. Porque eu acho que eu escrevi, tipo, Modus Operandi, o crossover, daí deve estar em cima, assim. Deve, Nossa, eu era vou muito procurar bom. e eu adiciono nesse programa aqui como um conteúdo extra. Extra. Depois dos créditos. Amei. E Mabê? Então, enfim, tudo isso que a Carol falou mesmo, sobre, né, como... É verdade? É verdade. Na verdade, a Carol mentiu todo em cada ponto que ela falou. Então, acho que foi muito sobre isso, como a gente, né, o jeito que eu conheci ela é diferente, porque eu conheci ela... Diferentona. Eu conheci ela, era de uma forma profissional, né, primeiramente profissional, depois viramos migas. Mas era... Enfim, eu trabalhava com a Netflix e eu precisava de alguém pra entrevistar e falar com o Neil Patrick Harris, né? O famoso aí Barney de How I Met Your Mother, mas que na época tava fazendo um personagem de uma série da Netflix, Desventuras em Série. E aí eu fui pesquisar, não conhecia a Carol, e aí eu caí no canal dela, me apaixonei, né?
E achei Como muito todos legal, nós. como todos nós. Achei muito legal. Ah, para. A gente foi conversar. E aí, enfim, rolou isso e, né, depois a gente foi ficando amigas. E acho que a gente teve sempre esse momento mesmo de ficar discutindo séries e tal, principalmente por eu ter passado tanto tempo na Netflix que eu fiquei trabalhando né, eu assistia séries o tempo todo. Então, ai, minha vida era muito difícil. Então, a gente sempre discutia muito essas coisas. Mas aí, quando dava uma folga, eu via muito docs e tal, porque eu sou viciada. Mas foi mais ou menos assim que aconteceu. E uma coisa que eu acho legal, que eu acho que até que a gente pode começar falando aqui sobre orgulho e tal, é que quando a gente faz parte de algum tipo de grupo de minoria social, se você é LGBT, se você é preto, se você é indígena, enfim, às vezes as pessoas elas te colocam em caixinhas que você só pode falar disso, né? Tipo assim, não, mas se você é isso, então por que você não faz um conteúdo só sobre isso? E acho que é legal, tipo, trazer que a gente não precisa, né? A nossa vida não é o tempo inteiro falar da nossa sexualidade, falar da nossa raça, enfim, falar das mazelas e dos problemas que a gente viveu, e muito mais do que a gente pode oferecer para o mundo, né? Tipo, o POC, por exemplo, é um podcast LGBT, mas é um podcast que também fala sobre diversos outros assuntos. A gente discute cultura pop, a gente discute comportamentos fora do universo LGBT. E eu acho vocês ocupando um espaço onde a maioria de um podcast são mulheres bissexuais, e são mulheres ainda por cima, né? Falando de true crime, cara, isso é tipo... Já faz parte de um movimento muito inovador e progressista que espero que as coisas só melhorem daqui pra frente. Então, sei lá, queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu acabei falando tudo que... Tudo que era pra gente falar. Não, mentira. Se vocês quiserem, vocês podem falar um pouco sobre isso, assim. Seria bom, né? Seria bom. Ah, então só queria ressaltar que a gente também tem a Bel, né? Que a gente acabou... Sim. Coitada, não é que esquecemos da Bel, mas a Bel foi convidada depois por a gente pra participar do podcast, porque ela tem pós em criminologia, e ela sempre fala disso no canal dela, então só queria ressaltar que Bel também faz parte do Modus. Sim. Mas eu acho isso legal que você falou, porque eu nem comento muito isso. Sim. Acho que vai ser a primeira vez que eu vou falar, sair do armário, né? Nem se fala mais isso. Isso é muito... Quando eu falava LGLS, sabe? Né? Aqui com os meus amigos GLS. GLS. Que eu sou bi, né? E eu nem falo muito sobre isso, até porque hoje em dia eu namoro um homem. Então, nem gosto de ficar, tipo, levantando a bandeira. Ah, bi, porque eu tô com um homem, então eu passo muito por hétero, né? Mas... Desde criança eu já percebia essa tendência, né, a gostar das meninas e tal. E sim, eu acho isso legal que a gente pode transitar entre todos os assuntos, né? Uhum. Isso que você falou, por exemplo, é um rolê que rola muito de invisibilizar as pessoas bissexuais. Tipo assim, você está num relacionamento com um homem ou com uma mulher, se você é um homem ou uma mulher, não te faz menos parte do todo, né? Não te faz menos Sim. Bissexual. Acho que vou me assumir aqui até como uma pessoa que até não pouco tempo, mas até um tempo atrás tinha pensamentos bifóbicos, né? A gente cresce numa... Porque assim, querendo ou não, eu ainda faço parte de uma parte da comunidade LGBT que é muito mais privilegiada. Eu sou um homem gay branco, cis, né? Então eu reproduzia bifobia, como muitos ainda na comunidade GGG fazem isso. Então a gente acaba fazendo esse tipo de coisa com muita frequência. Então eu tinha muito essa ideia, assim, que é bi, né, entre aspas, como eu fico zoando a Mabê eu fico zoando nesse estilo. Conta do GIF lá, bibibi. Eu amo, é um áudio da Xuxa. Da Xuxa. Que ela é um ônibus andando e aí é uma buzininha e é bi, 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 bi. Mas aí a gente acaba reproduzindo esse tipo de comportamento também, né? Mabs. Então, eu acho que é muito que a Carol comentou, assim, acho que tem uma dificuldade muitas vezes das pessoas compreenderem um pouco isso, assim, porque
ser bissexual não significa que eu me interesso 50% por homem e 50% por mulher. Sabe, se passar um homem, eu só curto do ombro pra cima, sabe? Não é assim que funciona o mundo, né? Ele é complexo, né? Seres humanos são complexos, sentimentos, sensações, tudo é complexo. E a bissexualidade é uma delas, mas também existe muito que nos é imposto, né? Uma coisa que eu fui descobrindo ao longo da minha vida, eu demorei muito tempo pra me descobrir, né, bi? É uma coisa que ainda é complicada pra eu falar sobre isso, eu tenho muita dificuldade de falar sobre isso, na verdade não é nem a dificuldade em si, por eu ter problemas pra falar sobre isso, eu sou muito bem resolvida, mas eu acho que é uma dificuldade porque tem tantos assuntos sendo discutidos ao mesmo tempo que eu tenho um pouco, sabe, não sei se é por aí que eu tenho que ir, não sei, sabe, ainda tô entendendo como é que é ser essa pessoa, e eu tenho um pouco de problema com rótulos também. Porque, né, pra mim, antes, quando eu fui, enfim, descobri a bissexualidade, e aí eu tive um estagiário maravilhoso, que ele era pan. E aí, conversando com ele, né, pra entender o que era ser pansexual, eu falei, mas eu sou isso aí. Então, eu não sou bissexual. E aí, eu percebi que, na verdade, ser bissexual não significa que você é transfóbico, né? Pelo contrário. Sim. Então, acho que hoje, por exemplo, isso ainda é mega confuso na hora de entender quais são as diferenças, as percepções, que eu fiquei assim, quer saber? Foda-se. Eu não vou ficar me concentrando num conceito. Eu me interesso por pessoas, é clichêzaço, né? Mas é isso. Eu não vejo cor, sabe? Eu só vejo a alma. Não, mas falando sério, eu me interesso... All lives matter, né? Todas as vidas. Mas eu me interesso por pessoas. Só que eu acho que a minha construção, principalmente por ter vindo do sul de Minas, eu sempre tive uma construção na minha cabeça e em volta a me interessar por homens. Então, tudo que eu me interessava por mulher, eu fui sufocando ao longo da vida. E eu sufoquei tanto que eu nunca me permiti ter um relacionamento com uma mulher. Eu já fiquei com mulheres, mas eu mesma falava, foi legal, né? Tava brincando, sabe? Tipo, na minha cabeça eu tava zoando. Era uma coisa que eu tava, enfim, na cidade grande pela primeira vez, né? Faz, sei lá, mais de 10 anos. Chegou com a trouxinha. Cheguei com a trouxinha na cidade grande. E aí, então, assim, e ainda mais, acho que a minha geração, né, eu tenho 34 anos, a minha geração é muito complexada. A minha geração, eu amo. A minha geração. 30 a mais. Não, porque as pessoas hoje, elas não têm essa frescura de ficar querendo se colocar numa caixinha. Acho que as pessoas são mais abertas, né? Você vê, tipo, às vezes você vê falando assim, o meu namorado, ele é hétero, mas ele beijou um amigo dele, ele viu que não gostou. Imagina se isso existe. Você entende? Naquela época. Imagina, Sim. que um cara, seu namorado, vai beijar outro? Não, gente, como assim? Sabe? Então, assim, isso já... A sociedade mudou muito, Mudou né? muito. Então. E eu acho que eu tinha também esse monte de preconceito, de coisas na minha cabeça que eu fui aprendendo. E era muito louco, porque eu não tinha preconceito com o outro. Uma mulher beijar outra mulher não era um problema pra mim. Mas eu beijar outra mulher, nossa, não. Virei vadia. Nossa, não, sabe? Tipo assim, era tanta coisa na minha cabeça que eu acho que eu demorei tanto pra desconstruir e entender dentro de mim que eu percebi que talvez eu tenha talvez eu tenha perdido muitas oportunidades na vida por não ter... De dar uns beijos. de dar uns beijos. Já perdi muita boca. De, sabe, conhecer melhor uma menina, alguém que, enfim, sabe, me entregar pra isso. Eu posso ter tido essa grande perda aí no início da vida por conta de preconceito, de, né, burrice, etc. Burrice. Não é burrice, amiga, porque a gente é moldado pela sociedade, não tem o que fazer, né? E eu também, tipo, a primeira pessoa que eu beijei era uma menina, com 11 anos. Só que eu sempre considerei o meu primeiro beijo o que eu tive lá com 14, quase 15, que era com um menino. Sim. Porque eu simplesmente deletei essa história da minha mente. Eu deletei que eu ficava com uma menina, tipo, sempre, quando eu tinha uns 11 anos. Só que a gente só beijava e não sabia fazer nada, né? E daí a gente ficava, tipo, beijava e falava, então tá. E a gente brincava ainda que uma tinha que ser sempre o menino. A gente falava isso, tipo, quem vai ser o menino hoje? Vai ser eu. Sabe? Por quê? Que diferença isso fazia? Sim. Nenhuma, mas a gente falava isso pra poder beijar em paz. Sei lá, né? Quando eu tinha 11 anos, que era, sei lá, que ano? Em 90 não, 95.
sim, sei lá, 90 e poucos. Isso é... E, tipo, naquela época, meus amiguinhos chamavam os outros de, seu gay, viadinho, tipo, tudo isso era muito ruim. E lésbica, então eu nem sabia direito o que era uma lésbica, sabe? Como elas Sim. vivem, quem elas são. Do que se alimentam. Eu sabia que os meus coleguinhas eram xingados de gay, porque eles eram afeminados. E pronto, era isso. Sim. Mas eu nem sabia o que era ser gay, eu não sabia o que era ser lésbica, eu não sabia nada. Eu só sabia que uma tinha que ser o menino, a outra a menina. Aí beleza, aí a gente beijava. E mesmo assim, por muitos anos, eu deletei essa informação da minha cabeça. Tipo, eu nem lembrava disso, gente. Eu fui lembrar depois de anos, assim. Que aí eu sempre falava, não, eu beijei com quase 15 anos. Foi tipo um mês antes do meu aniversário, esse outro. Então foi tipo um mês antes de fazer 15. E eu sempre falava desse outro beijo. Meu beijo foi com 14 pra 15. Só que antes já tinha rolado isso. E eu deletei total, assim. Por quê que eu deletei isso, sabe? Sim. Sendo que a minha vida inteira eu gostei de meninas, mas eu achava que era tipo, ela é minha amiga. Eu gostava muito dela. Mas faz parte de um apagamento, assim, que... Porque eu acho, né, assim, eu como vivi com um homem gay, eu sei que, por exemplo, a minha existência, as coisas que eu gostava, as pessoas que eu me atraía, as referências que eu queria buscar, elas estavam de um outro lado, quando na verdade não tá de um outro lado, né? A gente não vive num lado masculino e um lado feminino, né? A gente vive por inteiro, eu sou por inteiro. Só que eu sempre achava que tava muito distante de mim e eu suprimia isso até eu fingir que eu não gostava. Então, por exemplo, eu apaguei todas as minhas referências de divas e comecei a ouvir rock pesado, assim, tipo, sabe? Pra tentar ficar me moldando a uma coisa que era esperado de mim, como homem, como ser humano. E eu acho que é aí que a bissexualidade é mais complexa, porque, assim, você não tem... você não é ensinado que existe bissexualidade. Sim. Porque é sempre assim, ó, ou você é isso, ou você é aquilo, decida-se. Então, tipo assim, ou você é o extremo do que é esperado, ou você é o extremo do que é odiado em sociedade. Então, tipo assim, pelo menos decida um lado. Aí usam aquele termo, a minha mãe usou aquele termo comigo, porque, por exemplo, quando eu me assumi, na verdade, quando a minha mãe descobriu da minha sexualidade, eu tinha ficado com uma menina uma semana antes, e estava de castigo por causa disso. Amo. Aí, de repente, então, eu sou gay, na verdade. Então, na verdade, a minha mãe descobriu... Ó, eu fiquei de castigo porque eu levei uma menina em casa e ela saiu correndo com a minha gaveta de cueca em casa. Hã? Gente, eu não sabia dessa história. Então, e aí minha mãe ficou, tipo, louca comigo. Não, pera, pausa. Por que a menina saiu com a cueca? Ela era doida, gente, eu não sei. Eu lembro de coisa que essa menina fazia que eu não sei. Ó o gaslighting. Ó o gaslighting. Bom, ela fugiu com a gaveta de cueca, correu com uma gaveta de cueca com a minha mãe em casa. Com a gaveta inteira. A gaveta inteira. E tinha umas cuecas feias, gente, meu Deus do céu. Enfim, mas esse não é esse é só um detalhe. Eu tô muito curiosa. E aí, eu não sei, na verdade, tipo, eu acho que eu levei ela pra casa pra gente... Pra funfar. Não, pra gente ficar, porque eu nem pensava nisso. Eu não tinha, tipo, essa vontade, entendeu? Quantos anos? Tinha 14 pra 15. Ah, não vi. Tá. E aí eu levei ela pra casa, a gente tava ficando e tal. E aí essa menina, ela, enfim, fez as coisas lá e minha mãe ficou puta da vida porque ela tava em casa... E fez aquele monte de coisa, e saiu correndo com gaveta de cueca, e me deixou de castigo por uma semana. E durante esse tempo que eu tava de castigo, refletindo. O meu namorado, que eu tinha um namoradinho de... Quê? Eu tinha um namoradinho. Plot twist. De repente, ele estava lá dentro da gaveta. Mas eu sou gay, aquele. Ele tava me mandando mensagem no Orkut. Bons tempos. E mandou em depoimento. Só que assim, eu fiquei de castigo do computador. E aí, quando a minha mãe abriu o computador no último dia do castigo, ela leu todas as mensagens que o menino tinha mandado. O menino que anos depois viria a se tornar Gaga Cover. Eu amo essa história. Carol, você conhece? Você lembra da Gaga Cover? É Gaga Cover. Existe um cara aqui no Brasil que ele faz cover da Lady Gaga. É igual.
Ah, e é esse cara. E é esse cara. Que mandou mensagens. Aí, enfim, a minha mãe descobriu desse jeito. E aí, naquela época, eu achava que eu era bissexual. Então, a minha mãe usava, tipo, termos assim pra mim. Ou quente, ou gelado, morno. Ela queria que você escolhesse. Ela preferia que, tipo... Porque, assim, ela ainda achava que tinha uma chance de eu não ser, de ser só, tipo, uma fase de eu estar ali experimentando. Perguntou se eu era ativo ou passivo, como se isso mudasse... Se isso mudar... Foi a primeira pergunta que ela fez, miga. Não acredito, você nem tinha transado ainda. Eu já tinha transado com um menino. Tá. Mas mesmo assim, você nem sabe ainda. Não, e outra, tipo, não faz significa diferença. nada. Os dois. Não faz diferença nenhuma. Mas a cabeça dela fazia diferença. Tipo assim, se eu fosse ativo, eu seria uma pessoa... Mais macho. Mais macho, exato. Ai. E aí a minha mãe usava esses termos, tipo, ou quente, ou gelado, morno, eu vomito, sabe? Tipo, que é um provérbio da Bíblia, alguma coisa do tipo, assim, não sei. Nossa, sério, a Bíblia? E aí... Nada contra, tem até mixção, mas... E aí rolava muito isso. Então, assim, eu acho que quando a gente é pequeno, a bissexualidade nem é uma... Não é uma opção, nem é uma opção, né? Porque pra muita gente ainda hoje não existe, né? Tipo, ou é um momento de transição, ou é um momento que você tá confuso por Deus lá sabe o quê. Mas até hoje, né? Sim. Tipo, eu sinto isso, que as pessoas... Tipo, a Mabê nunca namorou uma menina. Ah, então não é bi, na verdade, né? Ela só deu uns beijos. Sim. Mas, tipo, não significa isso, sabe? Não, porque existe, tipo, esse tipo de preconceito, e acho que principalmente com mulher, né? Porque assim, quando um homem... porque se o homem dá uns beijos em outro homem, nossa... Mas acho que com o homem é o contrário, o homem pega e falam que ele é gay logo. Exato. Ele é gay, mas ele não quer assumir. Com o homem é o seguinte, tipo, se você é um homem bi e você pega um outro homem, tá pegando um outro homem, você é na hora gay. Jogado pro lado gay. E se você é uma mulher gay, e tá... e não quer assumir. E se você tá pegando uma mulher e você é uma mulher... Você é uma curiosa, exatamente. Ai, tava bêbada. Ai, ou tá querendo se mostrar. Ou não sei o que lá. Tipo, tem esses lados, né? Mas eu achei muito legal você falar sobre... Até a Carol comentar sobre infância e tal. Porque a gente sabe que na infância é um momento de descobertas, né? E seria um momento muito legal pra gente aprender e conhecer algumas coisas. Mas na prática não é bem assim. Eu também, a minha primeira experiência de beijo foi com uma menina, então, e eu também apaguei da minha cabeça, e eu sempre considerei, sempre que perguntavam, primeira vez que eu beijei, eu falava que tinha sido, né, algum cara. Então, eu também, né, rolou esse apagamento e tal, e eu sempre me sentia estranha, assim, eu sempre sentia que tinha alguma coisa de errado comigo. Porque enfim, eu era super amiga, tinha um monte de amiguinhas e tal. Eu andava com uma galera que era popular do colégio, mas eu nunca fui a popular. Eu era, sei lá, amiga legal. E eu tinha muita amizade com as meninas da sala, só que eu não conseguia me entrosar tanto, assim. Eu adorava elas, mas não me sentia completa. E eu tinha os meus amigos que a gente jogava RPG. Então... Nerd. E aí, eu jogava RPG, assim, então, assim, todo sábado iam 10 caras na minha casa, a gente ia no playground do prédio e a gente ficava 8 horas jogando RPG. E, assim, isso me completava num nível que eu amava, mas, ao mesmo tempo, tinham várias coisas que eu tinha vontade de falar com eles que eu só conseguia falar com as meninas. Então, assim, né, não tem... Pra mim... Que é normal, é normal, exato. Mas quando você tá numa cidade pequena... você acaba... É fácil você entender. Você pensa assim, só homem joga RPG, só a menina faz isso. Que eu passei muito tempo pra entender que não era isso. Porque eu me questionava, tipo, por que eu gosto de tanta coisa que menino gosta, sabe? Porque quando eu era nova enfim, meu pai foi comprar um carrinho da Barbie pra mim. E aí, chegando lá, eu pedi o carrinho da Fórmula 1 e briguei com ele. E aí, eu peguei o carrinho da Fórmula 1. Era muito mais legal. É muito mais legal.
E aí, eu gostava de brincar com os meus primos, de jogar videogame, e eu nunca curti, né, brincar de boneca. Então, assim, tinham várias coisas que aconteciam e eu achava muito estranho. Eu achava que eu era muito estranha. Só que a real é que, se você tá em São Paulo, eu não teria passado por isso. Porque eu teria conhecido outras meninas que gostam de RPG. Como hoje, a gente tá fazendo podcast, são 3 meninas que gostam de true crime. Quando eu era criança, eu nunca ia achar que 3 meninos poderiam gostar disso, entende? Só que Sim. por estar numa cabeça pequena, num lugar pequeno, né, com muitas pessoas pequenas também, você acaba, né, criando essa coisa de gênero faz isso, mulher faz aquilo, homem faz aquilo, e fica tudo muito confuso. Então, pra mim, foi muito difícil compreender porque eu era diferente e aceitar que eu era diferente, né? Muitas vezes eu tentava realmente me enfiar num mundo que não me pertencia, assim. Quando eu comecei a me maquiar com 12 anos, porque as minhas amigas fizeram uma cartinha, né? Já contei a história pra você, não lembro se a Carol sabe, mas as minhas amigas... Era basicamente o seguinte, eu voltei, tinha passado 4 anos numa cidade que era menor ainda, tinha 15 mil habitantes, aí eu tava voltando pra cidade que eu nasci, que tem 90 mil habitantes. E aí um dia a gente foi numa festa e tava todas as meninas de vestidinho e eu tava de shorts, jeans e camiseta. E eu realmente não, sei lá, pra mim era ok, tá, assim. Só que tava rolando bailinho, os meninos tiravam as meninas pra dançar e tal. E aí no dia seguinte uma amiga me mandou uma cartinha falando que ela não queria me magoar, mas que eu era um pouco masculina. E que ela achava que, tipo, elas tinham reunido pra conversar. Não, pior que a cartinha foi super fofa. Tipo, foi um jeito dela falar, sabe? A Mabê passando pano. Não. Amiga, eu vou contar uma história que é muito igual Só a que- essa, eu tô chocada. Gente, as mesmas pessoas. E aí ela mandou uma cartinha falando que, né, que eu poderia tentar, enfim, usar mais saia, vestido, que ela podia dar dica e tal. E naquela época, gente, eu virei uma mini patricinha, assim, sabe? Eu, assim, eu ia de salto alto todos os dias na escola. Quando eu tinha 15 anos, eu ia de salto todos os dias na escola. Tipo, eu nem uso salto hoje em dia. Mas com 15 anos eu pegava uns saltões, assim, eu me maquiava, sabe? Nossa, eu virei, assim, hoje eu curto pra caramba ser vaidosa e faz parte de mim. Mas naquela época não era um negócio muito natural, sabe? Era uma coisa do tipo, ai, talvez eu preciso fazer isso agora. Foi um Tanto processo que não- forçado, né? Foi um processo meio forçado, mas que também foi feito, assim, de verdade, foi feito com sensibilidade e carinho das minhas amigas. Não foi uma coisa que elas fizeram pra me humilhar. Foi uma coisa de conversar, mas como elas não conseguiam chegar e falar pessoalmente, elas fizeram a cartinha. Mas assim, ninguém ficou sabendo, ficou ali entre a gente. Foi com carinho, de verdade. Eu realmente fiquei muito feliz com o jeito que elas E fizeram. provavelmente foi com as ferramentas que elas tinham, né? Com as Exato. coisas que elas tinham na cabeça. A gente tem uma ideia muito próxima do que é certo e do que é errado Sim. hoje, mas na época, né? Exatamente. Quem não fez merda, né? Tipo, É. há anos atrás. Não, Amiga, eu tô chocada, Total. minha história é igual. e isso só termina de... Só que não teve a carta. Caralho, não, eu quero muito ver. Só contar uma Sério. última coisinha. Aí eu comecei Sim, a namorar um cara, e aí um menino que me conhecia e conhecia ele em comum, virou pra ele e começou a zoar que ele tava namorando um homem. E quando o meu namorado me contou isso muito tempo depois, eu lembro que, gente, eu não senti nada. Tipo, pra mim não era uma ofensa parecer um homem, sabe? Tipo, não era um negócio... Assim, mesmo, por exemplo, eu acho que eu encarei de uma forma muito positiva. Até quando as meninas vieram falar comigo, eu não chorei, eu não me senti envergonhada. Eu pensei, ai, será que eu sou muito masculina? Eu vou tentar isso aqui. Não sei, eu acho que eu fui meio positiva demais, meio poliana, muito otimistona. Não foi, sei lá, eu sofria muito quando eu era criança, mas nunca foi por coisas externas de outras pessoas falarem. Eu mesma me machucava, né? Me falava muitas coisas, pensava muito mal de mim, tinha uma estima muito ruim, mas eu acho que era separado, assim, quando outras pessoas falavam, não era um negócio que me atingia nesse nível, mas eu sempre tive essa questão de ser diferente, assim, tipo, né, de abraçar e de entender que tá tudo certo se eu não for feminina e tá tudo, né, enfim,
todas as coisas que a gente falou. Mas, amiga, conta, porque eu tô, assim, chocada. É igual. A gente vai chegar na conclusão de que foi a mesma menina que mandou a carta. Fez as duas coisas. Não, porque eu tava no Mato Grosso, então não tinha como. E a Mabê tava em Minas. É verdade. Mas, cara, quando eu tinha uns 15 anos, assim, 14 pra 15 por aí, eu também era super masculina, entre aspas. Então eu usava All-Star, calça jeans e camiseta. E aí tinha um cabelão enrolado, assim, e usava o cabelo. E, né, mal penteava o cabelo, sem maquiagem, sem nada. E era isso, era assim que eu era. Até que chegou um dia, as meninas da escola foram na minha casa e fizeram um extreme makeover em mim. Foi a mesma sério, coisa e aí, que aconteceu, amiga, eu tô chocada. Elas, só que não teve a carta, elas foram em casa, elas falaram, deixa eu ver seu armário. Abriram, fuçaram tudo. Olha aqui, vamos pegar um sutiã de bojo, porque você é peituda. E eu não sabia que eu era peituda. Porque eu usava as coisas que meio que escondiam o meu peito, sabe? Eu não valorizava. Aí elas me deram um sutiã de bojo, que aí eu amei, porque aí nesse caso eu fiquei peituda e fiquei mó feliz. E aí me deram um sutiã, pegaram uma blusa com decotão, assim, pra aparecer os peitos. Uma saia, e não sei o que, fizeram um extreme makeover, maquiagem, pra eu ir na festa do, sei lá o que, do churrasco, da série lá que a gente tava, no primeiro ano, 8ª série. E aí eu cheguei no churrasco, sério, parece aquelas cenas de filme que a menina feia tira o óculos. E dá tudo certo. E fica bonita. Porque assim, ela é feia só porque ela tava usando óculos, né? Eu amo esses filmes. É, isso, era eu era a Betty a feia. Eu cheguei no churrasco e todo mundo ficou, Carol, inclusive esse dia eu peguei um menino lá, nunca tinha pegado ninguém direito. Aí todo esse dia, aí foi, né? Mas foi exatamente isso, assim, rolou um extreme makeover. Não que depois eu não tivesse voltado pro meu normal, que era All-Star e calça. Mas desse dia eu comecei a gostar mais de pensar em passar um batom. Aí eu comecei a me interessar por maquiagem. Esse é o Jonas. Oi, Jonas. Ele tá contando a experiência dele também. É. O Jonas é totalmente bi, gente. Ele é muito bi. Mas aí foi isso. Aí depois disso que eu comecei a me interessar mais. Mas aí lá na faculdade que aí eu realmente virei uma chave de ser mais vaidosa e passar maquiagem quase todos os dias pra sair e tal. Mas demorou um pouco, assim, foi uma transição longa, digamos. Vocês sofreram um queer eye ao contrário, né? Tipo... É verdade. Foi um queer eye, só que... Mais nova. Nossa, ao contrário, entendi. Você... Porque eu que era gay. Você também é do interior, então, né, Carol? É do interior? Eu nasci em Cuiabá. Ah, Cuiabá. Então, Cuiabá é a cidade grande. Mas ainda assim, tipo... Capital do interior. Você, tipo... Grande parte da gente fazer esse tipo de coisa com a gente mesmo, isso que a Mabê falou e vocês falaram e você falou de acabar se apagando e apagar o nosso próprio passado e tal, pra viver uma outra história, vem muito também das nossas referências e do que a gente consegue... do que a gente tem acesso, né? Eu fui uma criança do interior também de São Paulo. Interior, tipo, quando eu digo interior, eu já morei em uma cidade com 5 mil habitantes, onde a cidade era literalmente... Eu já morei numa com 3, tá, querido? Ganhei. A rua principal era a única rua, todo mundo morava naquela rua, chique. e Sim. nas ruas paralelas, mas aquela rua principal era onde tinha todo o comércio. E acho que grande parte disso, assim, é a grande falta de referência e de acesso que a gente tem a pessoas que, assim... podem abrir os nossos olhos para um mundo de possibilidades. Exato, para um mundo de possibilidades. Representatividade importa muito, Sim. Porque a gente não tinha, sabe, eu não tinha com quem, eu não sabia o que era ser bi, eu não sabia nem o que era ser gay, lésbica, como que eu vou saber o que eu tô sentindo por aquela amiga específica? Sim. Por que eu gosto mais dela de um jeito estranho do que das outras? Sim. Por que é diferente? Eu gosto dela com a língua. Porque eu queria lamber a boca dela, não tô entendendo. Mas sim, eu tinha uma amiga um pouco depois dessa que eu beijei lá no começo, mas tipo uma amiga depois dos, acho que com 16, 17 anos, que eu gostava muito dela. E acho que era porque ela era um pouco mais aberta, sabe, do que as outras, no sentido de tipo, talvez ela também fosse bi, sabe? A gente tinha umas brincadeiras assim, mas a gente nunca nunca teve nada mais. Porque também a gente era amiga, e aí a gente não podia... Então era muito confuso isso, e se a gente tem hoje... representatividade, por isso que a gente sempre usa essa frase, sabe, representatividade importa, porque se eu tivesse visto em alguma série, alguma personagem que gostava muito da amiga, e daí descobriu que, sabe, que ela era lésbica, ou que ela era bi, isso poderia ter mudado toda a minha vida, sabe, Sim.
Porque eu nunca apresentei nenhuma namorada, ninguém, tipo, nenhuma menina pra minha mãe. Uhum. Sabe? E, inclusive, eu nunca falei direito com a minha mãe sobre isso. Talvez ela escute isso, oi, mãe. Mas eu nunca peguei e falei, mãe, gosto de meninas, né? Sempre foi deixando no ar as coisas, assim. Porque eu nunca precisei também, porque é isso que a gente tá falando. Eu passo por hétero. Eu fico com meninos, e aí namoro o menino, levo lá pro meu pai, ele fica feliz. E aí, quando eu não levo ninguém, ele não fica sabendo do que eu tô fazendo, sabe? Então, eu acho, você passa. sim, eu acho que isso que você falou, inclusive, é um bom argumento pra gente debater, porque, assim, existe muito essa ideia de que bissexuais são mais privilegiados que gays porque não passam por N coisa, blá, 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 blá. Quando, na verdade, isso é um grande mito, né? Porque, assim, se você olhar pra trás, a gente passa por apagamento de qualquer forma. Os dois lados. Tanto bissexual, mesmo que algumas pessoas bissexuais, inclusive isso depois a gente pode até conversar, elas demoram um tempo mais pra se entender, e quando elas se entendem, elas já se entendem mais velhas, tem um lance de estar mais bem resolvido, de ter mais referência do externo e tal. Não é todo o caso, mas assim, eu tenho muitos amigos que... E a própria Mabê também falou que se descobriu um pouco mais tarde. Então, assim, não existe esse lado de... um é mais privilegiado que o outro e tal. Quando, na verdade, se a gente colocar numa escala de privilégio mesmo, quem é sempre privilegiado é um homem que nasceu cis, gênero, e branco, mesmo que seja gay ou não, você sofreu essa construção, né? De um homem branco. Queria ver se vocês têm alguma coisa pra debater sobre esse falso privilégio. Então, o que eu falei de, tipo, namoro, sabe? Tipo, por eu namorar homens também, é muito mais fácil eu só... Tipo, quando eu namorar um homem, eu levo lá. E quando não é homem, eu não levo, sabe? Sim. Tipo, eu só vou seguindo, finge aqui. A não ser que eu tivesse um relacionamento que realmente ficou muito tempo, aí cresceu, e aí eu vou ter que... Aí eu vou ter que sair do armário, entre aspas, né? Ter que ir lá me assumir e falar pra eles o que tá rolando. Mas aí, como... Eu sinto isso, que como nunca rolou uma coisa assim tão longa e tal, eu fui... Tipo, vou com esse cara aqui e levo o cara lá. Sim. E meio que só ia apresentando os homens, assim, pra deixar as coisas mais fácil, né? Muito mais fácil do que eu ter que ter uma conversa com os meus pais. E aí meu pai fala, não, mas na verdade você é lésbica, então. Eu, não, pai, não sei. Sim. Tô aí só, sabe? Mas é ruim você viver pela conveniência, né? Tipo, é mais conveniente pra mim. Eu demorei muito pra falar pra minha mãe, pra assumir pra minha mãe. E quando eu assumi, eu fiz um grande drama, tá? Fiquei bem nervosa e tal. E ela virou e falou assim, tá bom. Tipo assim, ela cagou pro que eu falei, sabe? Eu sei também que não é a realidade de muita gente, não é tão fácil assim. E eu também falei quando eu tinha condições, tinha minhas ferramentas também pra lidar, caso ela fosse contra ou, né... Mas enfim, a gente sempre tem uma conversa muito aberta, então sempre foi muito tranquilo. Mas eu já tinha mais de 20 anos, já me sentia super à vontade pra falar sobre isso. E eu, enfim, né, fiquei super nervosa, mas ela tava super de boa, assim. E isso que a Carol falou é uma coisa que eu sinto muito, assim. Tipo, toda essa minha confusão, ela aconteceu muito... Logo que eu comecei a beijar meninas, eu fiquei em dúvida, tal, eu negava, achava que era essa coisa toda, tal. E aí uma vez eu fui fazer um job com sabe a Jéssica Tawane? Que é, enfim, né, perfeita. Sim. E Ícone. eu tava conversando com ela e tal, e aí eu meio que acabei falando essas coisas pra ela e tal. E daí ela me falou uma coisa que era passabilidade. Que é uma coisa muito interessante, que eu achei muito interessante, né? Nem conhecia essa palavra e tal, mas ela falava assim, que eu tinha passabilidade hétero. Ou seja, ao olhar pra mim, né, a maneira como eu me porto, a maneira como... Enfim, eu tô inserida no contexto de uma sociedade, as pessoas pensam que eu sou hétero, né? E eu, né, nunca parei pra pensar nisso. Ela falou assim, e o quanto você já, de alguma forma, se abriu pra mulheres nesse sentido? Tipo, eu não tinha uma amiga sapatão, eu não tinha, sabe, amigas bis. Isso faz um tempo já, mas assim, sabe? Quando, tipo, todo o meu lance com LGBT sempre foi muito gays. Tinha amigo gays, sabe? Sempre foi amigo homem gays. Isso, assim, foi a vida toda. E aí eu percebi que eu nunca me conectei com essa parte.
Então, quando eu falo até que eu perdi essa oportunidade e tal, acho que tem um pouco disso também. Porque quando você se conecta, você entende. Que é você, por exemplo, Carol, se você tivesse uma amiga naquela época que estivesse lidando com o sofrimento de apresentar uma amiga, né, a namorada, pra família, talvez você entendesse que, né, putz, eu tenho que ter essa conversa um dia, ou então eu vou querer ter essa conversa um dia. Porque a gente não tem essas... As representatividades, como vocês falaram, elas são muito importantes. E hoje, você consegue abrir séries e ver personagens e ver tanta coisa, sabe? Que tantas pessoas que você pode falar, eu me entendo, sou mais ou menos isso aí, sabe? Eu me vejo com naturalidade, aqui. né? E com naturalidade, não é tipo, gente, eu tô aqui porque eu sou gay. Eu vim tipo, fazer o papel de gay. Deal. É tipo, né? assim, você tá lá vivendo a vida dele e você casualmente descobre que ele é, tipo, bissexual. Ou que ela é lésbica. Ou que é uma mulher trans. Tipo, não está no personagem, não faz parte do caráter do personagem, da história do personagem. É pura e simplesmente ele está lá e... Opa! Casualmente faz parte da comunidade LGBT. Esse lance que você falou da passabilidade é uma coisa que, por exemplo, a gente tem que prestar muita atenção, principalmente quem é gay, homens gays, que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente faz com esses nossos privilégios, né? Por exemplo, eu não sou um gay, tipo, que eu sou dito como afeminado. Eu entro nos lugares, as pessoas ainda não sabem que eu sou gay. Eu não tô lá escrito, tipo, gay. Tirando às vezes quando eu me visto de alguma forma que as pessoas já começam a prejulgar. Tá, isso aí é um jeito gay de se vestir. Isso aí não é um jeito hétero de se vestir. Mas, por exemplo, eu já fui trabalhar em lugares onde eu tive que sair do armário. Assim, já tava tudo bem comigo. Muito bem resolvido, não tinha vergonha, não tinha medo de ser demitido por ser gay, era um requisito meu me aceitar para eu trabalhar no lugar. E as pessoas no lugar eram totalmente abertas e blá, 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 blá. Só que quando eu entrei no ambiente de trabalho, as pessoas não sabiam que eu era um gay. E quando eu falei que eu tinha um namorado, assim, num papo qualquer, todo mundo fez assim, ó. Foi um choque. Meu Deus. Tipo... E olha, tu é viado. E olha que eu já tenho uma vozinha ali, um negócio, uns trejeitos, umas viadagenzinhas que eu já falo, umas camisetas da Britney, e as pessoas ainda não... E mesmo assim, e ainda não era assim claro. Não era claro. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai fazer com essa nossa passabilidade, tipo, eu como homem gay, é usar ela da maneira mais que possa ajudar outras pessoas da comunidade possível, assim. Então, a gente tem que ter sempre esse olhar de que a comunidade LGBT, por exemplo, não significa um homem gay beijando outro homem gay, branco, magro, malhado, de barba. Tipo assim, isso não representa a nossa comunidade e isso não é uma grande revolução. Lógico que hoje em dia... quando a gente tá falando de um amor LGBT, de relações LGBTs, de existência, né? A pura existência de cada pessoa da sigla, já é um ato revolucionário, porque a gente ainda é o país que mais mata LGBTs no mundo. Mas é tomar muito cuidado de não tomar muito pra si, de achar que você é... A gente falou isso no episódio com a Lela Gomes, que foi o episódio de lésbicas, que existe muito esse pertencimento do homem gay de querer ocupar todos os lugares possíveis, e a nossa passibilidade é muito grande, então a gente acaba aparecendo em todas as novelas, em todas as séries, em todos os filmes, a gente tá em todas as propagandas quando o orgulho LGBT tá em alta, tipo, o mês do orgulho LGBT, e a gente não pode só ser isso. A nossa comunidade não é isso, né? A nossa comunidade é muito mais ampla, muito mais diversa. A gente literalmente é a diversidade, né? Então... porque demorou tanto pros gays conseguirem entrar que ainda é tipo, tá, tem que ter um gay nessa novela. Tem essa coisa ainda, né?
E aí, aos poucos, eu acho que vai começar. Vamos botar uma pessoa trans, vamos botar uma pessoa bi, vamos pensar uma pessoa não binária, sabe? E aí vai começando, mas acho que agora a gente ainda tá começando a incluir essa diversidade um pouco maior, né? E ainda sempre branca, né? Porque como você falou, tem muito uma questão da raça dentro da comunidade LGBT que é muito forte. Sim. Porque o que um homem branco cis gay passa é muito diferente do que um homem negro vai passar. Eu acho que tem uma coisa que é um pouco parecida com as lésbicas e é um pouco parecida com o homem negro, é a sexualização das coisas. Porque o lance de duas mulheres se beijando, ele é interessante porque eu preciso excitar os homens, né? Isso virou um grande fetiche, isso virou uma grande coisa, e não elas se beijarem porque elas têm vontade, porque elas gostam. Assim como a própria relação do homem negro com outro homem, seja qual for, enfim, mas uma grande sexualização. É um homem negro, é gostosão, mostra o corpo, não sei o quê. Então, tem várias nuances dentro da comunidade que é importante a gente ter um olhar para isso, para não ser injusto, né? Para não tá passando por cima das coisas, para, enfim, né? A gente tá dentro do Modus Operandi, cada episódio a gente fala de uma ONG para as pessoas, né? A gente tá sempre indicando uma ONG. E o nosso objetivo era indicar ONGs que estão ajudando pessoas que estão lutando contra a fome durante a luta da Covid. Quer dizer, são pessoas que elas estão em outro lugar. Porque eu estou me protegendo da Covid. Porque eu tenho casa, eu tenho... Sim. Opa, tá rolando panelaço aqui. Queria muito dizer que o ministro da Educação saiu e hoje é o melhor dia da minha vida. Então, agora eu vou voltar. Aliás, hoje tudo aconteceu no Brasil. Hoje tudo que poderia acontecer, aconteceu. E aconteceu... O que você pediu de aniversário quando você assoprou a velhinha? Eu pedi que ele caísse. E é sério, É verdade. Gente. É verdade. É verdade. Não é qualquer ele, é o ministro da Educação. Sim, eu pedi pro ministro da Educação cair. E, na boa, eu acho que fui eu. Eu acho. Gente, assim, longe de mim... Você devia ter pedido um cargo um pouco acima desse, mas beleza. Longe de mim tomar crédito pras coisas, mas eu acho que realmente fui responsável por isso. Assim, eu queria... Parabéns. Né? Queria agradecer a Mabê. Gente, desculpa, saiu muito Bom, não saiu tanto, né? Porque não. O que é educação se não entender que todos se a gente nós tivesse somos isso diferentes, na educação... Né? Exatamente. Se a gente tivesse um ministro da Educação que fosse uma pessoa com um mínimo de cérebro decente, não esse merda maldito, enfim, as coisas seriam um pouco melhores. Mas, enfim, voltando aqui, eu até me perdi. O que eu tava falando? Você tava falando das ONGs. Então, a gente tava indicando, né, as ONGs e tal, e quando a gente vai olhar, por exemplo, dentro da comunidade LGBT... É o que você falou, tem muito gay branco que, tá ganhando dinheiro pra cacete. Quando você vai olhar até de uma forma meio clichêzona, mas na moda, né? Versace já tava ganhando dinheiro pra cacete lá nos anos 90. Então, assim, você já tinha homens gays ganhando muito dinheiro, ainda brancos, né? Lembrando sempre, brancos. Mas ganhando muito dinheiro. Então, acho que demorou um pouco pra ter isso também, de darem esse... Gente, eu tô quase levantando e gritando na janela junto, enfim. Mas eu acho que é isso, assim. Eu sinto que agora está começando um movimento de entender a importância das coisas, né? Hoje, se você solta um filme, uma série e tal, você não tem nenhum tipo de representatividade, e não é sobre, mas tem que ser um bingo, tem que ter, não sei o que. Gente, não é que tem que ter porque tem que ter porque essas pessoas existem, caralho. Porque não existe um mundo sem elas. Eu não sei honestamente se os héteros são a maioria do mundo, eu não acho que seja, sabe? Não Toda vez acho que as pessoas falam assim, minoria o quê, caralho? Que é minoria aqui, porra? Que é minoria aqui, seu filho da puta? Não, da boa, se a gente for pegar só os héteros, eu não sei se eles são a maioria, de verdade. Eu também acho que não, sabe? Amiga. Eu realmente não acho, então... Eu amo quando falam assim, porque no meu tempo não existia isso. Em 1920 não tinha gay. Você nasceu com os dinossauros, Anjo? Gente, o dinossauro já chupava o dinossauro viado já. O dinossauro já era gay, você acha? Mas porque ninguém sabia, porque não tinha representatividade, porque ninguém podia falar sobre isso, mas existia. Nossa, e agora existe e as pessoas têm mais conforto, um pouco, pra poder talvez discutir isso e talvez entender melhor isso, mas não é que não existia, sempre existiu. Nossa, total.
E quando a gente ainda fala sobre essa escala, né, de privilégios, uma coisa que eu aprendi com a Catu, vindo aqui no Pocket Cultura, a Catu, que é da Tibira, ela falou uma coisa que é assim, as pessoas, elas estão cobrando por diversidade, elas estão cobrando elas chegam no lugar e perguntam onde tem uma pessoa negra aqui, onde tem uma pessoa asiática, Com deficiência. LGBT, mas elas não perguntam ainda onde tem uma pessoa indígena. A gente ainda, tipo assim, se a gente passa, por exemplo, se a gente acha que a gente tá passando algum tipo de apagamento em algum lugar, imagina as pessoas indígenas. Sim. Onde elas estão, né? Tipo, onde elas estão no seu emprego, onde elas estão no seu dia a dia. Tipo, é muito mais complicado. E aí a gente tem que olhar. E quando a gente tem que olhar como comunidade junto, é assim. Quando uma pessoa cobra um espaço, quando uma pessoa ela cobra um lugar, em qualquer lugar que seja, quando ela cobra esse espaço, ela não tá fazendo isso por mimimi, ela não tá fazendo isso porque ela quer aparecer mais, ou porque ela quer derrubar o seu privilégio. Não, é porque, gente, a gente vem de um histórico eurocentrista e totalmente genocida com a população indígena, preta, no mundo inteiro. E agora que as coisas elas estão começando a tomar proporções maiores, porque a gente tem as pessoas têm acesso à comunicação, onde as pessoas têm liberdade para se expressar, entre algumas aspas, né? E que a gente consegue gritar, clamar por esse tipo de coisa. Então, o movimento LGBT, ele nasce lá há 50 anos, há um pouco mais de 50 anos atrás, com uma mulher trans, preta, atirando a primeira pedra num policial em Stonewall Inn, e quando essa história ela vai ser gravada e quando ela vai ser contada em um filme, o protagonista é um homem branco. Então, tipo assim... Tá falando da Marsha, né? Tô falando da Marsha. Gente, e vejam um o documentário da Netflix, Marsha P. Johnson. É maravilhoso. É muito foda, é muito importante esse documentário pra entender esse início aí. Sim, e aí, por exemplo, o Stonewall, que é um filme que fizeram sobre a revolta de Stonewall, que é sempre importante a gente falar que Stonewall foi uma revolta, não foi só uma celebração, não é uma celebração, não começou com purpurina e com glitter, começou com muita porradaria. A gente tem que lembrar que tudo começou com uma mulher preta, uma mulher trans preta, e que não existe movimento LGBTQIA+, sem o movimento preto, sem colocar ali a luta de raça, a luta das pessoas pretas que estão lá, que fizeram isso deram início nisso pra gente. Então, e é muito triste você ver, tipo, hoje é representado um filme colocar um protagonista branco como o grande salvador da pátria, quando na verdade foi uma mulher preta. Então, ainda hoje, mesmo a gente discutindo, mesmo a gente gritando, mesmo a gente abrindo espaço para diálogo, a gente ainda tem esse apagamento. Então, assim, quanto mais a gente falar, melhor, e a gente precisa continuar falando disso. Sim. Falou tudo. Nossa. Falou tudo mesmo. Perfeita. Falei demais, Perfeita, meu Deus do céu. disse tudo. Gente, vocês têm algo mais que vocês querem falar? Vocês querem deixar algum recado sobre o assunto? A gente já falou aqui bastante coisa, a gente tá com episódios mais curtinhos mesmo nessa série. Mas eu queria abrir agora o espaço para vocês falarem, para vocês darem um recado de vocês. Pode bater em bicha branca, gente, porque esse podcast é feito por viado, mas a gente só dá tapa em viado, a gente só fala mal de viado aqui, então... Pode falar o que vocês como quiserem. diria o Charles Brown, né? Hoje uma gay vai estragar meu dia. Sim. Acho que o que eu gostaria de falar, que, enfim, acho que também tá dentro de tudo que a gente falou durante o episódio, mas se você de alguma maneira se identifica com isso que a gente falou, sobre essa dificuldade de se compreender, essa confusão mental, psicológica, enfim, entender que as coisas não é uma fase, isso faz parte de quem você é, e é importante você tentar descobrir quem você é, mas que também não pegar tão pesado, sabe, com você, não exigir tanto de você, porque é tudo muito complexo, e eu sou muito contra
você não pode tirar uma pessoa do armário, sabe? Você precisa entender o espaço dela, o tempo dela, o caminho dela. É muito agressivo, é muito invasivo, é muito destruidor você tirar uma pessoa do armário. Então, se você conhece alguém que de alguma maneira não se assumiu ainda, é porque não é fácil, é porque cada uma tem a sua dificuldade dentro de si, as suas dores, as suas batalhas, e não cabe a você fazer isso, sabe? Você tem que ser o suporte, você tem que ser a pessoa que vai ajudar, que dá a mão e tal, e não a pessoa que, né, expõe e pronto, porque não é assim. E se por acaso tua família ou os teus amigos, você achar que ninguém vai aceitar você, calma, sabe? Que tudo tem um tempo, tudo tem um momento. Talvez tenha amigos e talvez a sua família nunca vá aceitar como você é, mas isso, eles não precisam ser a única coisa na sua vida, eles não podem ser a única opção sua de felicidade, sabe? É realmente você tentar interagir com pessoas que vão entender você, que são como você. É importante ter essa proximidade, é importante, né? Porque nem sempre as pessoas vão conseguir ser o que a gente precisa, mas a gente tem que ser responsável pelas pessoas que a gente traz na nossa vida. E a gente tem que trazer pessoas que nos fazem bem, que nos aceitam e que nos amam. E se isso não tá dentro de casa, calma, tá tudo bem, não precisa se rebelar, a gente tá vivendo uma pandemia, já não tá fácil, né? Segura as pontas, um dia você vai sair de casa, um dia as coisas vão melhorar, e é isso, sabe? Tenta focar naquelas pessoas que te fazem bem, porque é essa força que a gente precisa pra lidar com isso. Muita gente me pergunta assim, eu preciso contar pros meus pais, o que eu faço? Como você contou pros meus pais? Gente, eu nunca contei pros meus pais. Tô até hoje, sabe? Tipo, eu me sinto muito mais ok falando disso na internet do que chegar na sala e falar. Então, gente, sabe aquela minha amiga fulana? Vou contar um segredo, então. Sabe, eu não acho que é necessário isso. Eu acho que tem gente que realmente sente que precisa contar pra família e tal. Mas eu não senti que eu precisava falar. Eu fui jogando no ar umas coisas e tá aí, entendeu? Se eles abrirem meu Twitter, eles vão saber. Se não abrir, mas, tipo, não sabe. Mas sabe, eu nunca cheguei e tive uma conversa também, sabe? Eu não sinto o que eu precisei. E muita gente me pergunta isso e eu falo isso. Gente, se você acha que tá tudo bem, se você convive bem com a sua família, você não precisa criar essa confusão, sabe? Vive sua vida, segue seu baile, beija suas bocas, vai viver, sabe? Não precisa... Vai lá e fala, se um dia você sentir que deve, fala, mas tem, sei lá, eu nunca senti que eu precisasse falar sobre isso, sabe? Só fui seguindo a vida. É porque sair do armário é um ritual que as pessoas que olham de fora, que não fazem parte da comunidade LGBTQIA+, elas enxergam como uma coisa muito bonita e libertadora, e que é incrível pra pessoa. Que explode um glitter quando você sai do armário, mas quando na verdade não é. Só que não. Na verdade não é assim pra muita gente, né? A gente tem casos, exceções, que são tipo, a mãe aceitou e tal, mas, por exemplo, no nosso podcast. Tipo assim, no nosso podcast, de 4 pessoas, uma só teve uma saída do armário mais tranquila, sabe? Eu tive uma saída do armário extremamente traumática, foi um momento totalmente horrível na minha vida, que eu passei por... Foi o pior momento da minha vida e eu consigo enxergar as sequelas que isso me deixou ao longo da minha história. E hoje, onde eu tô aqui agora, eu sei o quão privilegiado eu sou, por exemplo, de estar vivo ainda, porque muitas pessoas não conseguem passar pelo processo por completo. Então, sair do armário pra qualquer pessoa, seja ela gay, seja ela lésbica, seja ela bissexual, seja a descoberta do seu gênero, é muito complicado, é muito desgastante. Faz você passar dias e dias e dias só pensando na mesma coisa. Por mais que sua família te aceite, o processo antes disso é você... né? É você ficar assim, puta, será que eles vão me aceitar? Eu fazia todos os planos possíveis pra se minha mãe me mandasse embora. Então, assim, onde uma criança de 14 anos... Não precisa passar por isso. Precisa passar por isso, sabe? E, assim, é desgastante. Eu espero que daqui pra frente a gente consiga transformar esse processo numa forma mais leve para todo mundo. E eu acho que isso que a gente discutiu, por exemplo, assistir a diversidade acontecer na televisão, representatividade aparecer, pessoas colocando
a boca pra conversar sobre num podcast, num YouTube, em textos. Eu espero que isso ajude não só aos pais a trocarem as ideias, a abrirem a cabeça, mas os filhos que são LGBTs a entenderem que a vida deles tem um final, pode ter um final feliz. Porque na minha época, tudo que eu enxergava não tinha saída. Eu não encontrava saída no depois de sair do armário. Tipo assim, uma hora eu ia ter que ter essa conversa e dali pra frente eu não sabia o que ia acontecer. Então, assim, é muita incerteza. Então, eu espero que daqui pra frente a gente consiga fazer com que esse ritual ele seja menos traumático e às vezes nem necessário também, como a Carol, Sim, a Carol isso que eu ia falou. falar, que hétero que tem que sair do armário. Exato, né? Mãe, eu sou hétero. Exato. Tipo, ninguém faz isso. É tipo, totalmente Que seja uma desproporcional. descoberta. Que seja uma descoberta da sua vida, se você E eu acho que gosta, isso que você né? falou Sim. da representatividade hoje ser boa para as pessoas LGBTs, mas também que seja para os héteros, Sim. que seja para as pessoas cis, que seja para todo mundo, para que quando essas pessoas tenham filhos, Sim. daqui a alguns anos, elas também aceitem e elas entendam. Uhum. Porque para mim, se um filho meu falar, ai, Carol, Ai, Carol. Carol. Mãe. Ai, Mãe. Carol. Eu espero meu Começa filho que não nem vai chame me Carol. chamar de mãe. Mas, tipo, se ele falar assim, eu sou hétero, eu vou falar, que bom. Eu sou gay, que bom. Eu sou trans, que bom. O que for que o meu filho me fale, eu vou aceitar. E assim, não vai ser nem preciso que ele me fale nada. Sim. Tipo, né? Que ele seja o que ele for. E que a gente não tenha que aceitar nada. Que as pessoas só vivam e Sim. sejam elas, Porque né? isso... Espero que aconteça aí. Porque isso tem que estar durante sei lá, você tem que... Criação, você né? tem que esperar que seu filho possa ser o que ele quer, né? Uhum. Acho que tem que Sim. ser daí, tipo, não tem que ficar esperando assim, ai meu Deus do céu, um dia meu filho vai se assumir. Não, cara, tipo, Exato. é o tempo. Sempre já deixar claro que ele pode ser o que ele exatamente. Espero que o futuro seja assim. Se a gente sair de casa um dia, né? Nossa. Vai rolar vacina, gente, eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu espero que as próximas gerações sejam melhores do que a gente foi, sinceramente. Sim. E a gente, enfim, mora num país muito preconceituoso, com muitos problemas, mas eu acredito nas crianças, porque na gente mesmo eu não acredito mais. A gente não conseguiu Mas eu evoluir. Mas eu tenho um amigo que tem uma irmã de acho que uns 14, 15 anos, que ela foi e conversou com a mãe dela. Mãe, eu sou pan. Eu gosto de todo mundo, acho todo mundo maravilhoso. Aí a mãe dela, meu Deus, o que é pan? que eu Aí vou ela é fazer tipo bi, agora? mãe. É tipo bi. Aí a mãe dela, mas o que é isso? Ela não entendeu, sabe? Aí ela ficou confusa, mas eu amei que ela fez isso, porque ela arrasou, ela bugou a mãe dela. E a mãe dela tá tendo que ir descobrir o que é ser pan. Tá, você tipo, que lute. tá aprendendo. Assim, a mãe dela, graças a Deus, deu tudo certo e aceitou, e só ficou meio confusa. E tá aí pesquisando no Google o que é ser pan, tá aprendendo. Mas assim, ela já falou isso com muita naturalidade, sabe? Quando eu tinha 14 anos, nunca, eu nem sabia o que era ser pan. Sim. Com 14 anos. Então eu fiquei muito feliz quando eu soube disso, que ela já tava se sentindo confortável o suficiente pra isso, e pra pegar todo mundo, e também pra falar pra mãe dela que ela pega todo mundo, entendeu? Sabe o que pra mim é muito ideal? Por exemplo, se a gente vê... Porque, assim, existe toda, né, esse mito da comunidade LGBT, todos são amigos, todos se amam, etc. Né? Que, assim... Ah lá, o shade. Que, assim, não é assim. E, tipo, assim como todas as mulheres se amam, não. Tem umas mulheres que eu odeio, que são escrotas, têm uma cabeça de merda. Eu não vou querer me envolver com o papinho delas, eu não vou querer fazer amizade, nem nada. E o que eu acho que é muito legal é isso. É entender que ser gay não é ser perfeito. Não. Sabe? É uma coisa de você. Mas você pode ser um gay, você pode ser um idiota, um chato. E isso é bom. Porque significa que você é o quê? Uma pessoa. Entendeu? Sim. Então tem gays que são chatos, tem gays que são legais, tem lésbicas Tem gays que são chatas, tem homofóbicos. gay homofóbico, enfim, tem gay racista. Nossa! Né? Gay racista e gay gordofóbico. Exato! Então, assim, isso são características das pessoas. Então, pra mim, o que é muito legal, entre aspas, legal, mas eu digo assim, ele não precisa ser essa
essa forma que as pessoas também, quando elas viraram e começaram a aceitar, tipo, então, eu amo gays porque eles gostam das divas pop. Não, vai ter gay que vai ser roqueiro, entendeu? Vai ter gay que não vai gostar de música. Vai ter gay que gosta de futebol, entendeu? Não existe uma forma certa de ser gay, né? O Vitão, eu não sei, o Vitão já apareceu aqui no Pocket de Cultura ou não? Não, inclusive está convidadíssimo, Vitão. Seria perfeito. O Vitão, quando ele trabalhava numa agência que eu trabalhava também, a gente começou o Lip Sync Battle na agência, né? E o Vitão, ele se vestia de drag. Eu lembro que na época que eu comecei a trabalhar com a Netflix, um dos primeiros projetos que eu peguei era a Marvel. E eu não entendia nada de Marvel, não entendia nada de super-heróis e tal. E aí me falaram pra ir conversar com o Vitão. E o Vitão, ele é um cara que se veste de drag e ele pode te explicar tudo sobre super-heróis. O que, pra mim, muitos anos atrás, isso era inaceitável. Mas como assim? Um gay gostando de Marvel? Que errado. Batman? Então, assim... Batman é da DC, gente, eu sei. Mas eu provavelmente não saberia. Então, isso é uma coisa que... É o que a gente tá falando aqui. As pessoas são muito mais do que uma coisinha só, né? E o Vitão, ele foi muito importante ali, muitos anos atrás, pra eu ver e falar, caramba, né? Olha como a gente tem uma mente idiota, porque eu nunca teria pensado em perguntar pra ele sobre isso e por pura burrice, né? Por pura coisa que você não passa pela sua cabeça. Então é isso. Acho que um bom momento que a gente que vai existir é quando a gente entender que faz parte e que nem todo gay é legal, nem todo, sabe, não tem absolutamente nada a ver com a característica da pessoa. É uma coisa que a pessoa tem, mas não é o que define, não é que a define, né? A gente não pode definir. Foi criada essa coisa de definição e tem essa coisa que a gente falou aqui também sobre se vestir, né? Usar colorido, purpurina e tal. Isso era uma forma muito rebelde mesmo de causar, de provocar, né? De você mostrar um lado. Você de mostrar... ferrar o sistema, né? De prejudicar o sistema. Mas não significa que toda... né? Eu virei gay, mas eu vou ter que usar agora purpurina? Não. Arco-íro, porém é maravilhoso. Se fosse você, usaria. Se fosse você, usaria. Mas se você não quiser, tá tudo bem. Porque não tem um jeito só de ser gay, né? Aliás, não tem um jeito só de ser nada. Encontra o jeito que você gosta de ser e Uma coisa que a gente falou no podcast com a Lela, inclusive o episódio com a Lela, no podcastão, que já tá lá que é o podcast da Sapatão, que a gente falou lá, cara... E que você falou da união, e eu sei que a gente já era pra ter encerrado, mas já que a gente já... Faz 17 minutos que a gente tá dando Sim, tchau. Já que a gente tá engatou aqui, uma coisa que a gente falou no episódio dela é que, cara, a gente não é unido, só que se a gente fosse unido, e um jeito... Imagina só, tipo, a merda que a gente ia provocar... Porque eu acho que é destruir essa sociedade. Sim, e eu acho que isso é um grandíssimo plano mesmo pra desunir. Quanto mais você desune as pessoas, quanto mais você cria essa desunião entre, tipo, gays e lésbicas, tem essa rixa, e bifobia dentro da comunidade LGBT. E quanto mais você cria esses estereótipos, você reforça eles, e você quer, tipo... criar essas inimizades dentro de movimentos, mais você consegue controlar eles. Eu acho que o que a gente tá fazendo é um movimento contrário de se unir, e eu espero e acredito que isso aconteça. Lógico, não é um mundo perfeito onde todos nós vamos dar as mãos. Quanto mais a gente participar desse processo de união e começar a abrir espaço mesmo, abrir nossos espaços de privilégio, em vez de ficar tomando o espaço do outro, abrir espaço para as pessoas falarem e crescerem do nosso lado, é aí que a gente vai conseguir ganhar, é aí que a gente vai conseguir chegar junto em algum lugar. Porque enquanto eu, gay branco, tô aqui no meu privilégio e não tô deixando ninguém passar, eu não avanço junto com ninguém. Eu tô a minha vida pessoal avança sozinha de alguma forma. O passo é mínimo, né? O passo é mínimo. E aí a gente não consegue esses passos gigantescos, maiores, que a gente tanto almeja e, enfim. Sim. É isso. Bora conquistar o mundo, gente. É isso. Amei. Amei. Gente, amei demais. Amei. A gente tem
a dica das POCs agora no final. Vocês podem indicar algumas coisinhas que vocês estão assistindo, que vocês estão lendo, que vocês... Não acabou ainda, então. Não acabou, ainda tem a indicação. Indica aí, Tá. amiga, o que vocês Eu vou estão olhar consumindo. aqui na listinha, pode ir falando você. Eu só tô vendo Dark, né? Eu só vivo de Dark ultimamente, porque eu recebi a terceira temporada antes, então já tô preparando os vídeos da terceira temporada, né? Arrumando tudo, assistindo. E aí eu inventei de fazer 5 vídeos antes de eu receber os episódios. 5 vídeos de Dark, explicando todas as famílias, explicando tudo. Aí depois que eu recebi a terceira temporada, eu inventei de fazer um vídeo pra cada episódio, quando sair o episódio, você ter, tipo, um Amiga. companion show. Eu tô louca. E aí eu só falo de Dark, só vejo Dark. E é isso, é a única dica que eu tenho, veja Dark. Eu vou Se assistir. você não viu ainda, E eu vou você assistir já viu por sua Dark? causa, viu? Porque eu vi você fazendo os vídeos e falei, putz, tá, vou dar uma chance. Sério. Porque eu não dei... É muito Eu boa. não dei a chance, né? Ela foi considerada a melhor série da Netflix no Rotten Tomatoes por votação popular. Ou seja, o povo voltou e o voltou. povo disse que é a melhor série da Netflix. O povo, você acredita? O Você povo. confia O no povo. povo? Olha quem o povo tá Povo. elegendo aí. Não, amiga, agora o povo vai tirar, se tudo der Se certo. tudo der certo. Posso indicar uma coisa véia? Claro. Eu queria indicar American Horror Story, Tá pronto. que eu comecei a assistir com o Felipe, Sim. né? A gente tá assistindo A à gente tá furando a distância. quarentena. A gente vai decidir o que a gente vai assistir toda a temporada. E, gente, quanta referência de serial killer. Tanta referência de crimes, de serial killers e tal. O primeiro episódio com referência a Charles Manson, o segundo episódio Dália Negra, Cecil Hotel, enfim. A minha dica de combo é assista American Horror Story, que tá tudo na Amazon Prime, e depois vai no podcast Modus Operandi, Muito que é bom. muito bom esse bom, eu podcast. ouvi falar. E Eu já ouvi aí, falar. as meninas estão falando sobre várias coisas que você São tá assistindo, meninas, né? menina. São meninas. Olha aí, meninas fazendo coisa de true Nossa, crime. menina. Caramba, que estranho, né? Gente, a minha diquinha vai ser Legendary, que é um reality show da HBO, que é basicamente a cultura do ballroom toda criada pra ser um reality show mesmo, desses que tem drama, que tem eliminação, que tem batalha e tal. Então, pra quem gosta de RuPaul, pra quem já assistiu Paris is Burning, é uma grande forma de mergulhar melhor ainda nesse universo e... Mas o que acontece? Eu já amei. Eu também, já muito. quero. Como que é, tipo, um episódio, mais ou O menos? episódio, ele tem as categorias, então, tem as casas. Então, os participantes são como se fossem as casas. Então, a casa Balmain tem 5 participantes e a categoria é Velho Oeste. Ou tem a categoria filme de terror. E aí eles precisam criar performances e looks e dançar Gente! baseado nessas... Mas aí são drags? Não, são Ah. pessoas LGBTs, a maioria. Tem pessoas... Tem alguns héteros. Tem a cota Tem héteros? tem a cota héteros. Mas ele é bem fiel à cultura ballroom, porque Como ele que tem chama muito... mesmo? Legendary. Ele é bem fiel à cultura ballroom, porque ele tem essa pegada, assim, tipo... Tem mulheres... A maioria são mulheres trans que estão no comando. As pessoas negras... Tem muitas pessoas negras, tem muitos dançarinos negros, tem muitos performers negros. Então, não é... E aí é tipo uma apresentação, assim. É uma um duelo. música. Ai, Amiga, gente, eu vou- eu já amei. Eu vou deixar a dica, então, pra você assistir Paris is Burning. Você já assistiu Paris is Burning? Sim. Ah, então é isso. É Paris is Burning num reality No show. contexto atual. Inclusive, Eu vou assistir agora. hein? Gente, eu tô quem muito assistiu nervosa. Pose... Quem assistiu e gostou de Pose, tem... Total. Enfim, é totalmente baseado também. Tem uma das atrizes, a Electra, que faz a Electra, a Dominique, acho que é Dominique o nome dela. Ela participa, ela é jurada. A Jamila, de The Good Place, ela é uma das juradas. Tem uma galera muito legal. E é legal. E é um grande espetáculo. É muita gente foda. É muita gente bonita, dá muita raiva, porque é muita gente linda. E, Ah, eu gosto. enfim, vale muito a pena assistir. Cadê a representatividade das pessoas feias, sabe? Queria perguntar isso. Faz muito jus à cultura ballroom e eu acho que a HBO acertou bastante. Fica aí a Tudo. diquinha aí. Ainda não tem no HBO Go. Então, assim, Uai.
Você assiste, pra assistir é meio que na locadora da internet, eu não vou falar como. Mas como assim não tem lá? Eu já ia ver agora. Não tem na HBO Go, gente, é da HBO Max. Ah. Então eles têm essas não divisões e blá blá blá. E não Bom, tem. então cada um que lute aí. Não vou falar o jeito que você vai assistir FBI, eu sou brincalhão mesmo, tá bom? Kaká. E é isso. É isso, gente. Amei. Muito obrigado pela participação de voltar. vocês. Você está convidadíssima pra voltar em outro episódio, Carol. Mabê também. Não. Mabê não. Você não. Mabê, pela Já veio sexta 2 vez. vezes, você tá Você... adiantado. Não, eu acho que eu vim 4 vezes, miga. Ah, não, então eu tenho que chegar 4 pra você poder voltar. E aí a Bel tem que ficar num 4 também, tipo, um seguido do outro. Nossa. A Bel não, é. não tá aqui no episódio hoje, mas, enfim, ela está nos nossos Ela é muito corações. ocupada. Ela é muito E ela ocupada. está convidadíssima. Gente, eu nunca vi uma mulher tão Ela é ocupada. perfeita. Assim, não que eu não seja também, né? E ela está convidadíssima Mas, assim, pra vir também quando Sim. vocês voltarem. Foi muito bom o episódio. Muito obrigado por participarem, por toparem. Claro. E é isso, gente. Querem amei. deixar as redes. Não que vocês precisem, porque vocês são, né? Tops. Faz o merchan aí, Mabê. Fazem o merchan aí. Então, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, é @modspod no Twitter e no Instagram. A minha rede pessoal no Twitter é @mabebonafé e no Instagram ma_b. Eu sou a Carol Moreira 3 nas redes, porque o zerinho já tinha, então eu sou tudo Carol Moreira 3. E nosso Instagram e nosso podcast, né? O Modus Operandi. Fala do seu canal, né, gata? Recomendo. Muito bom. Tem um canal no YouTube também, alô. Que eu falo muito de Dark, não aguento mais, gente. Eu tô doida com Dark. Eu Tem sonho um canal de Dark, que eu tô né? viajando no tempo. Eu tô louca, gente. Eu tenho um canal que eu falo de séries e filmes, entretenimento em geral, mas esses últimos dias tô falando bastante da série Dark da Netflix. Se vocês ainda não viram Dark, recomendo muito, é muito boa. Mabê tá faltando ver a 2ª temporada, ela vai assistir Eu vou. pra gente poder conversar. E é isso. Obrigada. Obrigado, E voltem gente. sempre. Voltem sempre real mesmo. Obrigado Vai. mesmo. Poquezinhos e poquezonas, muito obrigado por ouvirem até aqui. Não sei se esse vai ser o último episódio da série, não sei se esse vai ser o terceiro. Não sei em que ordem saiu isso, mas estamos com essa série do Orgulho na Podosfera durante o mês de junho. Então acompanhem, deem streaming, ajudem os produtores de conteúdo LGBTQIA+, porque a gente precisa de incentivo. E é isso. Muito obrigado por ouvirem até aqui. Beijinhos. Até a próxima. Tchau.